Se você está começando a investir, tem um erro que você pode cometer que vai te atrasar durante muitos anos. E o pior é que ele não parece que é um erro. Parece que você está fazendo tudo certo, você pesquisa, compara, tenta entender os investimentos, e mesmo assim não sai muito do lugar. Ou cresce muito menos do que você poderia crescer. Esse erro não tem muito a ver com a falta de dinheiro. Ele tem mais a ver com a falta de informação. Não tem a ver com o teu comportamento. Ele tem quase que a ver com como você começa a descobrir esse mundo dos investimentos. Porque quando alguém decide investir, surge uma grande preocupação, assim, que é quase que imediata, que é não errar. Não quero perder dinheiro e estou com um pouco de medo. A pessoa quer fazer tudo certo desde o início. Ela quer escolher o melhor investimento, ela quer evitar qualquer tipo de perda, quer tomar a decisão perfeita, e é exatamente aí que começa a ter um pouco de problema. Porque o investimento, ele não começa muito assim. Não existe uma decisão perfeita. Não existe o melhor investimento absoluto. Existe o que faz sentido para você naquele momento. Só que quem está começando a investir não tem muita clareza e não consegue enxergar muito bem isso. Entra num ciclo que vai te travar, principalmente ali dentro do começo. Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que tem uma pessoa que decidiu começar a investir. Ela já tinha algum dinheiro guardado, nada tão extraordinário, mas era suficiente para começar. Sabia que precisava fazer algo com aquele dinheiro. Então começou a pesquisar, assistiu vários vídeos, leu muitos conteúdos e comparou os tipos de investimentos diferentes, assim. No começo, não parecia que estava evoluindo. Cada informação nova dava a sensação que estava progredindo, mas com um pouco de receio também. Com o tempo aconteceu o contrário. Quanto mais pesquisava, mais dúvida tinha. Um conteúdo dizia que tesouro direto era melhor, outro falava que um CDB era melhor, outro que ações eram melhores e outro vídeo viu lá que os fundos de investimento eram melhores. Daí essa pessoa começou a entender qual era o melhor caminho. Ela não queria errar, ela queria tomar a melhor decisão possível. Então ela começou estudando, comparando as taxas, comparando os retornos, as rentabilidades e também os prazos. Tentou encontrar a opção praticamente perfeita. Só que isso nunca chegava, sempre parecia uma nova variável, uma dúvida nova, uma comparação nova, e o dinheiro continuava parado ali sem render nada, né? Então, dias passaram, semanas passaram, alguns meses passaram, e essa pessoa ainda estava mais ou menos ali no mesmo ponto. Olhava o que acontecia sem perceber se estava progredindo ou não. Achava que estava avançando, mas na prática estava totalmente travado. Porque o conhecimento sem ação, ele não gera nenhum tipo de resultado. Isso é a coisa principal para vocês que estão começando. Você tem que colocar a mão na massa. E esse é o maior erro para quem começa a investir. Tenta acertar tudo antes de comprar e parece que tem que agir com total responsabilidade e muita inteligência. Mas na prática é mais ou menos um disfarce disso tudo. É a tentativa de evitar qualquer erro, só que existe um detalhe importante. Errar faz parte do processo de começar a investir. Principalmente ali no começo. Ninguém começa investindo perfeitamente. Você aprende fazendo. Você ajusta ao longo do caminho e você vai encontrando qual é a melhor solução para você. Imagina que você acreditava lá no começo que você estava fazendo tudo certo e por isso não começou. Agora imagina uma situação diferente. Em vez de você buscar o melhor investimento, agora você escolhe algo simples, algo seguro, algo que você entende. E começa, sem tentar otimizar tudo, sem tentar prever, você vai lá e coloca a mão na massa. No primeiro mês você investe, no segundo você repete, no terceiro de novo. E com o tempo algo vai mudando dentro de você. Você começa a entender melhor como é que funciona e você começa a ganhar, de certa forma, alguma confiança. Começa a perceber como as coisas funcionam na prática e aí sim você vai ter uma evolução. A diferença não está ali na escolha inicial, está na ação, de você de fato colocar a mão na massa. Muitos de vocês que estão começando ficam com esse receio de começar, e esse receio é normal mesmo no começo. Tudo que você faz na vida você vai ter algum tipo de receio, mas o mais importante é colocar em ação, olhar para o impacto no longo prazo e ver que uma coisa que começou simples, você vai ajustando ao longo do caminho para você ir melhorando, evoluindo a carteira, entendendo melhor o risco
entendendo e aprendendo um pouco sobre rentabilidade, e essa carteira vai ficando mais sofisticada ao longo do tempo. Enquanto isso, quem tenta começar de uma forma perfeita não constrói nenhuma base. E sem base não tem nenhum tipo de crescimento. Existe só a intenção, e a intenção não constrói patrimônio. Outro ponto é que muita gente se trava na comparação. Quem é que está começando? Começar pelo mais avançado. Você vai e olha o teu colega do lado já começando a falar de fundo de ações, de estratégias mais complexas, e acha que tem que começar logo com essas coisas que são mais complexas no começo. E isso só aumenta a confusão para que você deixe de começar. Aí você tenta pular etapas e quando você vai pulando essas etapas, você vai acabando ficar travado. Investimento, ele tem uma lógica muito simples. Você começa com o básico, constrói consistência, evolui, e quando você investe isso, o processo quebra pela metade. Então imagina você, se tivesse começado lá atrás, mesmo sem acertar tudo, será que você não estaria avançado hoje? Porque o tempo, ele vai trabalhando ao teu favor. Então, quanto antes você começar, mais rápido você vai chegar no teu objetivo, que seria ganhar mais dinheiro ou ter o teu dinheiro trabalhando para você. O tempo é o principal fator nos investimentos. Quanto antes você começa, mais o tempo trabalha por você. Quanto mais você demora, mais perde esse efeito dos juros sobre juros. E isso não volta. Uma pessoa que começa hoje está na frente de quem começou, quem vai começar daqui a 2, 3, 5 ou 10 anos. Então, mesmo que as duas façam exatamente a mesma coisa, o tempo de quem já começou a agir vai te colocar muito mais na frente de quem vai demorar muito e não tem como recuperar isso. Agora imagina você, que está ali com o receio de começar. Você está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo investimento e isso vai ficar muito mais caro no longo prazo. Porque você deixa de aproveitar o crescimento ao longo dos anos desse dinheiro no tempo. E isso traz, agora, olhando para a tua realidade. Será se você está tentando começar perfeito? Será se você já começou a investir? Ou você está esperando consumir toda a informação, ter todo o conhecimento do mundo para colocar isso em prática? Existe uma diferença enorme entre entender e fazer. E no investimento, quem faz evolui. Quem só entende fica 100% parado. Então, agora guarda isso. Você não precisa de decisão perfeita, você precisa de começar. Porque a decisão inicial te coloca no jogo. E é dentro do jogo que você melhora, não fora dele. Então, uma coisa importante é que não existe um investimento ideal, ou um investimento pequeno, ou recurso pequeno. Muitas pessoas têm esse receio, eu não quero começar porque eu tenho pouco. Mas é no pouco que você vai construindo o hábito de investir. Porque isso só se sustenta no longo prazo se você começar. Não existe um resultado, uma consistência se você não simplificar tudo isso. O maior erro de quem começa a investir não é escolher errado, é não começar. É tentar acertar tudo antes, é travar na análise. Se você quiser evoluir de verdade, você vai precisar simplificar, escolher algo básico e começar. Sem complicar, sem tentar prever tudo, sem tentar ser perfeito, porque a perfeição não gera nenhum tipo de resultado, a ação gera. E ajuste ao longo do caminho melhora se você fizer isso. Você já vai estar na frente da grande maioria. Então, se você começar hoje, o teu eu do futuro vai te agradecer. Então, se esse vídeo te fez sentido para você, me segue aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like e a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.